O mitológico Órion. Na galeria dos deuses e deusas, Órion era um jovem de extraordinária beleza e grande estatura, um caçador do universo. Durante a maior parte de sua vida, sofreu de cegueira, mas no final recuperou a visão. Depois que morreu, foi expresso pelos antigos como uma constelação no céu. Um aglomerado gigantesco e brilhante de estrelas percebidas como um caçador com um cinturão adornado por 3 estrelas. A lenda faz referência à sua contrapartida mortal. Órion, que viveu por volta de 700 a.C., disse que teria ido de Corinto a Sicília para participar de um concurso de música como mestre da lira. Ganhou o grande prêmio e, em sua viagem de volta para casa, marinheiros planejaram matá-lo para ficar com o prêmio. O deus Apolo, contudo, contou a Órion, num sonho, a respeito do perigo que corria e de como sobreviver. Quando os marinheiros atacaram Órion, ele pediu um último favor, que o deixassem tocar e cantar uma última vez. No final da canção, Órion atirou-se ao mar, onde os golfinhos, encantados com a sua música, o conduziram a salvo até a praia. Meu herói, Órion, seria um cantor, ganharia um grande prêmio e possuiria atributos psíquicos. Devido a seus dotes, sua vida seria prejudicada e ele se veria em grande perigo. Cantaria uma última vez e depois simularia sua própria morte, partindo para uma praia distante. Eu escolhi o Havaí para a fuga final da vida por parte de Órion. Não seria assim, pensei, o nome do meio de Elvis, Aaron, uma derivação do nome Orion? Seria aquilo algo além da minha própria imaginação em funcionamento? Havia eu esbarrado em alguma estranha verdade? Era incapaz de responder a tais perguntas em agosto de 1977. 10 anos mais tarde, depois de ver o livro misteriosamente desaparecer das livrarias da nação inteira, eu, vítima de tudo o que acontecera, tendo recebido grandes somas de dinheiro da parte de um grande editor para nunca me referir a Elvis com relação a Órion, e tendo testemunhado em primeira mão um possível acobertamento, respondo sim. Sim, posso ter esbarrado em algo. Ainda que se leia todo o Órion, talvez baste apenas estudar o prólogo para se entender o que estava acontecendo, e assim melhor se avaliar minha posição. No topo da sólida escadaria em espiral, o homem fez uma pausa, ergueu a cabeça, deixando que seu olhar fadigado lentamente explorasse no alto teto a abóbada a descansar em seu centro. O mural, que há longo tempo fora coberto com tinta branca, estava agora ligeiramente exposto, quase como se tivesse vida própria, determinado a não se deixar encobrir por tudo que era visível. Quantas vezes ordenara que o teto fosse repintado? O mural, no entanto, persistia em irromper, provocando-o, fustigando sua paciência, experimentando-lhe a resistência. Poderia mandar limpá-lo para sempre com jatos de areia, mas estranhamente escolhera a perenidade de sua superfície fina e leitosa. Olhou para baixo, viajando mentalmente por cada degrau acarpetado até que seus densos olhos cor de lavanda se instalassem no saguão de mármore amarelo. Uma estátua de Palas, Atenas,
erguia-se bem visível quando comprara a velha igreja bizantina anos atrás e a renovara em seu lar de Nashville, sua Dixieland. Ele escolhera a deusa virgem para adornar a entrada. Atenas era uma estranha contradição de sabedoria e guerra, mas, acima de tudo, era a suprema protetora das artes. Só ultimamente, quando a introspecção preocupava seus pensamentos, ele suspeitara que fora a tensão causada pela morte prematura de sua mãe que levara à compra de Atenas. Seu pulso acelerou-se iradamente. Atenas era uma estátua sem vida, diabos. Apenas a alucinação medonha de uma mente desarranjada. Diabo de virgens e deusas, reis e lendas. Lentamente começou a vagarosa descida. Hesitante a cada passo. Sua mão direita tremia e agarrava o corrimão. Um tremor involuntário perpassou-o. Hoje era o dia. Liberdade. Após 20 inacreditáveis anos de prisão, seu dia chegara. Um dia de cuja materialização chegara a duvidar, mas que, apesar disso, sustentara sua existência. Deteve-se ao clique do salto de sua bota contra o duro chão de mármore. Acima dele pendia uma esfera móvel, feita de fragmentos de vidro colorido e espelhos, que, ao girar, tornava-se um calendoscópio de cores. Daniel detestava aquele enfeite. Isso é coisa de baile de formatura de ginásio, Orion. Por que cargas d'água resolveu instalar semelhante monstruosidade aqui? Ela acrescentou que o objeto era cafona e infantil. A lembrança de Daniel encheu-o com um calendoscópio de cores, todas quentes. Sua Daniel, não mais dele, porém, nunca mais. Enquanto a esfera espelhada rodopiava sobre sua cabeça, um jorro de lembranças o invadiu, fazendo-o girar em torno de um eixo que parecia se centrar em seu ventre. Deus do céu! Quando terminaria a agonia da memória? A biblioteca ficava no extremo oposto do saguão. Suas portas de pau rosa, profundamente entalhadas, estavam cerradas. Ele prendeu a respiração. Mac Wyman estaria sentado atrás da escrivaninha que ele usava sempre que visitava Dixieland. Embora o homem já estivesse na casa dos 60, os anos pouco tinham abalado sua enorme capacidade física. Daniel disse certa vez a Orion que tinha medo do homem. E apesar de chamá-la de tola, ele entendia os sentimentos dela. Habitualmente, Mac estaria sentado, as pernas cruzadas na grande escrivaninha cheia de marcas. A cadeira giratória de couro negro estaria inclinada. Os olhos negros e perscrutadores de Mac estariam meio fechados e ele certamente mastigaria aquele charuto infernal. A boca de Orion Eckley Darnall crispou-se no famoso sorriso enquanto ele sacudia a cabeça. Embora estivesse do lado de fora da biblioteca fechada, podia sentir o aroma denso e estagnado do charuto de Mac. O homem era surpreendente. Mesmo depois dos milhões que empilhara, ainda era o filho da puta mais pão duro que Orion conhecera. O espelho folheado a ouro na parede ao lado de Orion capturou sua atenção, e por um momento ele se sentiu mesmerizado pelo estranho ser que lá se refletia. Pouco nele havia que se assemelhasse ao homem que fora, ou ao homem que Mac criara. A imagem que encarava Orion não era um homem criado por Deus, mas uma outra forma engenhosamente moldada pelo musicalmente messiânico Mac
Weyman. A verdade em breve se revelaria. Abrindo as largas portas da biblioteca, Orion entrou. Mac estava sentado atrás da escrivaninha, mas não na posição habitual. Os dois pés estavam plantados no chão, e ele se inclinava para a frente, as mãos dobradas à frente. Sua cabeça grisalha e meio calva estava abaixada, e se Orion não soubesse das coisas, poderia ter acreditado que aquele homem sem idade estava rezando. Sem pressa, Orion trancou as portas enquanto fixava o olhar silenciosamente em Mac. Mac ergueu os olhos e, surpreso, Orion por um momento pensou que o homem estava chorando. Chorando? Jesus! Mac era o sujeito mais ardiloso, duro e cruel, a bater com os costados em Nashville ou em todo o sul. Assim, o que poderia trazer lágrimas a um homem tão obstinado? Durante aquele segundo, os olhos de Orion fixaram os do homem que controlava sua vida. Naquele segundo, Orion soube. Aqueceu com a cabeça, compreendendo. Agora? Mac ergueu-se lentamente. Sim, agora. Seguindo Mac a um canto escuro da biblioteca, Orion prendeu a respiração. Num banco de mármore branco descansava um esquife. Mac meio empurrou, meio conduziu Orion em direção a ele. Quanto mais se aproximavam, mais sinistro parecia o jazigo. Frente a ele, Mac tomou a mão fria e trêmula de Orion e então, lentamente, ergueu a tampa do caixão. No que parecia uma eternidade, Orion, no segundo seguinte, sentiu-se lançado a um abismo cego e insondável, onde a vida e os vivos eram meramente uma reflexão posterior, onde a dor era medida por sua profundidade. Um grito cresceu dentro de Orion até ser expulso. Meu Deus! No esquife jazia o corpo de Orion Eckley Darnall. A sorte fora lançada. Eu criara um personagem que viveria, respiraria e amaria. Depois, morreria e viveria de novo. Não se tratava então da história de Elvis Presley, porque, afinal de contas, Elvis morrera, não é? Antes de escrever o capítulo 1, eu escrevi o epílogo. Epílogo. Uma caminhonete último modelo, de aparência comum, com um grande carregamento de tubos de plástico cinzento, entrou lentamente na Interestadual 40. O motorista era um homem bonito, com uma barba castanho avermelhada, e usava óculos escuros. Ao lado dele sentava-se uma mulher jovem, com o cabelo amarrado em um rabo de cavalo. Não usava maquilagem nenhuma. Nenhum deles falava. Soava uma canção no rádio do carro. Uma canção feita instantes após a morte de Orion Darnall. Já um sucesso estrondoso. Chamava-se Orion. Você veio do nada com sua obsessiva melodia. Nós rimos e choramos e gritamos e tentamos tocar nossa fantasia. Você dançou e cantou, abrindo caminho nos corações que choram por você. Por isso agora choramos, Orion. O que fizemos a você? Orion, nós perseguimos você enquanto seguíamos um sonho. Mas agora o sonho ecoa nas canções que você amava cantar. Para os que ouvem atentamente, corre o sussurro de uma nota triste. Orion, o que fizemos a você?
Você abriu sua alma para nos deixar ver a luz do seu amor. E ficamos contentes de receber seu dom, mas não lhe demos nenhuma paz. Nunca tivemos chance de dizer a Deus, que Deus o abençoe. E agora que partiu, Orion, o que fizemos a você? Sorrindo de alegria, o homem estendeu a mão e tocou o rosto da mulher. Ambos desviaram os olhos para a criança no fundo do carro, adormecida sobre uma almofada, com um sonho feliz inscrito no rosto inocente. Outro carro entrou na Interestadual 40. Era comprido, negro e brilhante. O homem por trás do volante mastigava preguiçosamente um charuto apagado. Dirigia-se a Memphis. Várias semanas atrás, ele viu um rapaz se apresentar num pequeno clube. O rapaz não tinha treino, nem tarimba, mas havia algo em sua voz. Algo assim como um novo som. Embora morto para os milhões que o pranteavam, Orion estava vivo. Pensar que um anagrama do nome de Elvis é a palavra Lives, vive, me fez sorrir. O epílogo de Orion era um eterno altar para aquele anagrama. Do nascimento à morte, ao nascimento. Tudo o que eu precisava era descrever o intervalo, a carne do esqueleto, fazer Orion viver. Era 1977. Poucos livros tinham sido publicados sobre Elvis, embora Elvis, What Happened, escrito por amigos íntimos de Elvis, tivesse surgido logo após a sua morte. Não sei se tal livro estava ainda nas livrarias em 16 de agosto de 1977. Não importa. Eu não estava tentando escrever sobre Elvis como uma pessoa particular, mas procurava captar a essência de uma alma através de minha imaginação. Queria interpretar de maneira criadora um fenômeno, uma lenda, a história de um mortal que se tornara um Messias. Quando fui para a cama naquela noite, pensei sobre o que escreveria e como dar carne àquele esqueleto e como tornar correto algo ainda tão difuso e distante em minha mente. Amparei-me na mitologia, li passagens-chave da Bíblia e, por fim, consultei meu livro favorito de poemas, The Best Loved Poems of the American People. Incluía trabalhos de Tennyson, Kipling, Browning e Emerson. Esbarrei casualmente com um poema que não me lembrava de ter lido. E aí, então, me deparei com meu argumento. De pé ante o limiar da eternidade, finalmente. Sinto-me tão inconsequente em relação ao futuro quanto fui em relação ao passado. Estou despido de qualquer ambição, morto para qualquer esperança. A espiral da vida terminou. Estou largando a corda. À deriva pela corrente da vida, vaguei até o esgotamento, oprimido e ferido. Estou exausto de todo o movimento e apenas quero descansar. Experimentei todos os prazeres que a vida pode oferecer ao homem. Esquadrinhei o mundo até que nada mais restasse por ser visto. Escutei a mais bela música, li os livros mais raros, bebi os melhores vinhos, saboreei todos os manjares. Percorri a escala da vida e experimentei cada tom. Nada foi deixado por viver, e anseio por ficar só. Só e não perturbado, onde abutres não me alcancem, e onde o único refúgio deixado a mim seja o quieto, plácido túmulo. Ante o limiar. Poeta desconhecido.
The Best Loved Poems of the American People. Também me pareceu significativo que o único poema a me chamar a atenção no livro fosse de autoria desconhecida. Já que eu não estava tentando escrever especificamente sobre Elvis, decidi aliar a história de Jesus, o Rei, à mitologia grega e criar um herói contemporâneo, um homem a quem, através da música, fora dado o dom das línguas, uma vez que se diz que a música é uma linguagem universal. Enfatizo frequentemente esse fato devido aos muitos livros sobre Elvis que apareceram depois que Orion teve seus direitos autorais registrados. Naquele momento eu não tinha qualquer conhecimento consciente de que Elvis via-se a si mesmo psiquicamente ligado a Jesus. Isso será explicado num capítulo posterior que aborda a analogia entre Elvis e Jesus. Eu estava não apenas usando simbolismo bíblico e mitológico, como me baseava em A Trama da Páscoa, do Dr. Hugh Schonfield, que destacava o que pode ser a maior conspiração da história da humanidade, a mistificação da morte de Jesus de Nazaré. Eu aplicaria essa teoria na ficção, a mistificação da morte de Orion de Nashville. Como nas descrições bíblicas da vida de Jesus, eu focalizaria Orion desde o tempo em que ele flutuava pacificamente nos líquidos do ventre de sua mãe, até sua reveladora aparição como mortal a defrontar-se com o limiar da eternidade. Um rei bem amado que percorrera a escala da vida e experimentara cada tom. Um homem seguido pelas massas e que viveria uma segunda e segura vida, sem ser molestado. Tenho sido uma estudiosa de várias religiões e mitologias. Acredito no poder do número 3, o poder da Trindade. Comecei com Jazz, o pai, Dixie, a mãe sagrada, e Orion, o filho abençoado prometido a Deus, num paralelo com José, Maria e Jesus. Locais bíblicos como Antioquia foram usados, assim como uma combinação de nomes bíblicos e mitológicos. Tucker Joshua, como o amigo mais íntimo de Orion. Joshua é às vezes outro nome para John, João, significando guerreiro por indicação divina. Tuck seria o guerreiro que protegeria Orion das hordas. Aparentemente seria também o Judas de Orion. Nota: devido à importância psíquica do ato de escrever Orion, juntamente com tudo que se concretizou mais tarde, escrevi uma tese sobre a criação desse romance. Ela detalha passo a passo como foi concebido cada personagem central, assim como fornece curtas notas biográficas sobre eles e os locais em que suas histórias ocorreram. Prova também que Orion não foi uma cópia da vida de Elvis e que esta sim é que contém um tema universal. Tal tese será demonstrada ao longo do texto. Muitos que leram Orion, inclusive os mais íntimos de Elvis e de seus pais, dizem ter eu captado a essência da alma de Presley e dos seus. Num plano mais imediato, porém, descrevi conversações e eventos específicos da vida de Elvis registrados em biografias sobre o ídolo, surgidas só muito depois da publicação de Orion. Final da parte 3. Elvis Forever.